Por que Deus escolhe algumas pessoas para a perdição e outras para a salvação? Pelo menos para algumas pessoas acreditam dessa maneira. No meio de tantas respostas, nós temos uma resposta que Jesus dá ao contar uma parábola. Quero lembrar que nós lemos muitos versículos já a esse respeito, mas nós não tínhamos lido isso ainda. Está no livro de Mateus, capítulo 20. Quero já lembrar que essa parábola que Jesus conta, o contexto dela principal não é esse, mas está bem para entender, que fica para você ver como ela esclarece bem esse respeito. A parábola que ele contou é assim: ele, um homem, um pai de família, tinha sua roça de vinho, de uvas, e saiu cedo procurar trabalhador para trabalhar na sua vinha, na sua roça de uva, né? Sua plantação de uva. Então, ele acertou um preço, um valor de um dinheiro para aqueles trabalhadores. E assim concordaram a trabalhar por um dinheiro o dia inteiro. E assim foram trabalhar. Quando foi 9 horas, o dono saiu e encontrou mais pessoas desempregadas e falou: por que estão desempregados, estão parados sem fazer nada? Aí eles responderam: é porque ninguém nos contratou. E o patrão disse: vai para minha vinha trabalhar e eu te pagarei o que for justo. Meio-dia, ele fez a mesma coisa, encontrou pessoas, chamou para trabalhar e falou que pagaria o justo, mas não acertou o preço até então. 3 horas da tarde, ele encontrou mais pessoas e chamou para a sua vinha da mesma maneira: eu te pago o que for justo. 5 horas da tarde, ele levou pessoas para trabalhar e disse: eu te pago o que for justo. E todo mundo trabalhou. Quando foi às 6 horas da tarde, encerrou o expediente. Lembrando que nesse horário aqui que Jesus falou, nos costumes dele, as pessoas trabalhavam das 6 da manhã às 6 da tarde. Era muito trabalho. Então aqui a parábola está mostrando o horário, pelo horário que está mostrando a parábola. Então era esse o horário de um dia lá, naquele povo, né? Na época que Jesus contou essa parábola, porque ele contou a parábola de acordo com os costumes da época lá. Pois bem, quando foi a tardezinha, o dono chamou todo mundo para pagar. E então pegou a pagar dos que começaram por último até os que começaram cedo. E ele chamou os que começaram às 5 horas da tarde, trabalham apenas 1 hora, e lhe deu um dinheiro. Os que começaram às 3 horas também receberam um dinheiro. Os que começaram meio-dia receberam um dinheiro. E assim sucessivamente, até quando chegaram os que começaram meio cedo, e também ele pagou um dinheiro. Ao ele pagar, aqueles ficaram murmurando: mas como é que pode? Você pagou nós só um dinheiro, se pagou para aqueles que trabalharam só 1 hora, e pagou mesmo tanto, pagou para nós que trabalhou o dia inteiro? Aí o homem disse: olha, eu não estou lhe fazendo injustiça. Nós não combinamos, você não concordou que trabalhava o dia inteiro por um dinheiro? Não acertamos? Qual é a injustiça que eu estou fazendo? Eu não estou lhe fazendo injustiça, estou te pagando do jeito que nós combinou. Agora, porque eu fui. Agora você recebe o seu dinheiro e vai embora. Agora você está com inveja por causa que eu fui bom com os outros e quis pagar o mesmo tanto. Por acaso não mando eu no que é meu? O dinheiro é meu. Se eu quis dar para eles mais, o problema é meu. Eu não fiz injustiça com ninguém. E dessa maneira nós entendemos que Deus também não faz injustiça com ninguém. Mas Ele pode escolher a quem Ele vai salvar ou não. É claro que o contexto aqui, na verdade, está falando, eu acredito que aqui Jesus está falando do fim dos tempos. Pessoas que eu nunca estudei a fundo essa passagem, esse assunto, nesse sentido, mas eu acredito que aqui Jesus está falando do fim dos tempos, onde pessoas que chegaram por último vão ser salvas, tanto quanto aquelas que chegaram primeiro. Ou talvez esteja falando também do começo da igreja e a próxima vinda de Cristo. Mas de qualquer maneira, o contexto, de um modo geral, o assunto dá nisso. E também entendemos nesse assunto que ele retrata bem a essa história, aliás, a esse assunto. Porque Deus,
ele salva todos, mesmo os que têm muito pecado, tão menos pecado. Tem uma outra história também que aconteceu com Jesus, onde ele disse também sobre os devedores. Um homem devia R$ 500, o outro devia só 50. Chegou o dia de pagar, eles não tinham por que pagar. E o homem pegou, e o homem que ia receber o dinheiro resolveu perdoá-los, os dois. Qual era aquele que mais foi amado? E o fariseu respondeu: foi aquele que mais devia, porque já que ele perdoou também mesmo uma quantia grande. Então, Deus, ele não salva a pessoa, o ser humano, ele não salva nós por nenhum tipo de merecimento, nem porque nós ficou 100 anos de vida servindo a Deus, ou porque nós acabou de se converter e morremos com Cristo também, então ele salva também. Da mesma maneira, ele pode escolher a quem ele vai salvar e a quem ele não vai, já que ele é Deus, ele é justo e não tem ninguém acima dele. Deus não tem que obedecer ninguém, então qualquer decisão que Deus tomar é justa, porque ele é soberano. E depois a Bíblia diz que Deus é bom, e eu acredito que ele é bom. E se Deus escolhe alguém para uma coisa e alguém para outra, seja um para perdição, outro para salvação, ele está fazendo justiça, porque Deus não faz injustiça com ninguém. Eu acredito nisso. A Bíblia nos diz, eu acredito. E não é por causa que eu não tenho escolha, não. Eu podia escolher não acreditar, mas eu estaria escolhendo o caminho errado, só por feito tonto. Não adianta, então eu tenho que acreditar na verdade, na realidade, que é essa. Se eu sigo o caminho de Deus, se você segue o caminho de Deus, então já pode se considerar um escolhido, porque você tomou a decisão de seguir Cristo. E quem não é escolhido, ele nem vai tomar decisão. E se por um acaso chegar a trilhar o caminho, ele não é de maneira verdadeira, não é uma conversão de verdade, como muitas pessoas entram e saem e nunca mais voltam. Aquelas que entram para os caminhos de Cristo, saem, mas tornam a voltar. Tipo, é só um desvio por um tempo. Mas resumindo, é isso, tá bom? Então, se você acredita que esse conteúdo é relevante, compartilhe e se inscreva, porque a gente está aqui sempre trazendo conteúdo bíblico de maneira onde mostramos os dois lados da moeda, para que não seja como pessoas que trazem uma mensagem, mas ela só mostra uma passagem bíblica, aquilo que lhe favorece, e não mostra as outras. Porque quando uma pessoa tem um ponto de vista, outra tem outra, os dois estão lendo a Bíblia. Alguma coisa está errada ali, já que cada um está vendo as coisas de um modo diferente. E eu gosto de pegar as duas coisas e trazer para a gente saber o peso de uma e o peso da outra, para poder saber como é que se interpreta. Tá bom? Então a gente se vê no próximo.